Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Mensagem da Última Hora.org.br. Prezados irmãos e irmãs, prezados inscritos, você que tem acompanhado os conteúdos do nosso canal e que tem gostado do conteúdo, quem nós indicamos que compartilhe com outras pessoas que possam também vir a tomar conhecimento desse conteúdo, identificar-se com aquilo que estamos compartilhando aqui, sejam hinos, meditação da palavra de Deus ou orações, ou orações, enfim, os conteúdos que nós postamos aqui. Nosso objetivo é contribuir para a elevação do seu nível de fé em Deus, através da palavra de Deus, na construção de relacionamento com Deus, para que você possa então sentir Deus, ter experiência com Deus, perceber Deus na sua vida. Nós estamos em tempos que temos a necessidade de construir relacionamento com Deus. Não é tempo de nós confiarmos em nada que não seja a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é um guia para o que nós temos de mais importante, que é a nossa alma. No nosso físico, nós podemos errar, podemos tomar decisões erradas, podemos rever, podemos desistir, como somos falhos, erramos constantemente, tomamos decisões erradas, das quais nos arrependemos, revemos conceitos, paradigmas, enfim, toda a estrutura de pensamentos, e de decisões, tudo isso é possível de ser revisto, como humanos que somos. Mas quando se trata da nossa alma, quando se trata da nossa fé, nós precisamos ter muita certeza das nossas decisões com relação à nossa fé, porque só existe duas opções: ou cremos ou não cremos. Se cremos, somos crentes. Se cremos, temos fé. Se não cremos, somos incrédulos. Não cremos, somos incrédulos. E a palavra de Deus diz que tudo é possível àquele que crê, agora, basta crer? Não, tem que ter a fé correta, a fé firmada no que é correto, a fé firmada da forma correta, a forma que a Bíblia nos ensina. Agora, é fácil compreender a Bíblia? Não é fácil. Compreender a Bíblia não é fácil. Fosse fácil, não existia tanta confusão como existe hoje. Se fosse simples, fosse fácil ler a Bíblia e já compreender, então não haveria tanta confusão como existe. Não haveria tantas religiões. Mas existem. Por quê? Existe porque cada um tem o seu próprio entendimento. Cada um tem a sua própria maneira de defender como maneira correta, método correto, forma correta de adorar a Deus, forma correta de pregar o Evangelho, método correto, enfim, cada qual quer defender a sua maneira, tem uma ideia, interpreta de uma determinada maneira e aí defende que aquela é a única maneira correta. Só existe uma única maneira correta. É a maneira orientada por Deus. Aí você vai me dizer, poxa, mas qual é a maneira orientada por Deus? Não é a Bíblia, então? Não é ler a Bíblia e compreender o que está na Bíblia? Sim, mas acabamos de dizer que compreender a Bíblia não é tão simples assim. E aí as pessoas pegam, acreditam, creem nas orientações, nas formas que as mais diversas religiões trazem, E é por isso que vira essa confusão. Então, ora, se existe uma forma correta, qual seria esta forma?
Então é a respeito disso que vamos tratar hoje, não é? E lembrando que Deus tem uma maneira correta, Deus sempre teve, Deus sempre falou através de um instrumento, e esse instrumento, a Bíblia deixa muito claro, você pode encontrar em Amós 3:7, Deus sempre trabalhou através de seus mensageiros, os profetas. Agora, não estamos falando daqueles profetas, com todo o respeito, a gente cita, você deve ter ouvido aqui nesse canal, se você já acompanha a programação há algum tempo. Não os profetas da internet, né? Porque se você for procurar profetas aqui, digo profetas da internet porque muitos, milhares deles, têm seus conteúdos disponíveis aqui, mas há muito mais. Há talvez milhões de profetas espalhados nas mais diversas religiões. Há profetas, há apóstolos, há reverendos, enfim, há tantos títulos que a gente até se perde na quantidade de títulos, né? E fica difícil até de identificar, poxa, esse faz o quê, né? Ele é um reverendo, então ele não é um profeta, ele é um profeta, então ele é um missionário também, enfim, vira toda essa, tudo contribui para virar essa confusão que existe no meio religioso. Nós não estamos falando de auto-intitulados profetas, e nem também daqueles que um homem ou um grupo intitula ou reconhece aquela pessoa como apóstolo, como profeta, não é disso que estamos falando. Estamos falando de seres humanos que vêm, que nascem e que Deus os comissiona com um ministério, e eles de fato são a voz de Deus, eles de fato são profetas. Estamos falando hoje de profetas, né? Então, Amós 3:7 deixa isso muito claro. E como nós podemos identificar se é um verdadeiro profeta ou não? Se aquilo que ele diz está de acordo com a palavra, né? Então, abaixo dos nossos vídeos tem link que você pode acessar. Se você nunca ouviu falar a respeito de uma mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias, tem link aqui debaixo dos nossos vídeos. Tem uma série que chama Você Crê na Bíblia. Ali nós tratamos de apresentar a mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias, né, através de um mensageiro. Então nós não estamos aqui pregando um mensageiro e enaltecendo um mensageiro, um homem, um líder religioso ou um sistema religioso, uma religião. Não é nada disso. Nós estamos falando a respeito de uma mensagem que Deus enviou para os nossos dias e que nos ajuda a compreender a Bíblia. Então, tomando por base a Bíblia, nós vamos abrir a nossa Bíblia em São Mateus, capítulo 27, 24, e a partir do versículo, deixa-me ver aqui, quando Jesus diz, né, que nesses dias, né, em que estamos vivendo, surgiriam falsos cristos, né, falsos profetas, mas eu quero pegar aqui um pouco antes, que Jesus começa falando, prevendo a destruição de Jerusalém, e ele diz que nós viveríamos, né, e surgirão falsos cristos, falsos profetas, enganarão a muitos, né, no versículo 11 aqui, do capítulo 24. Mas eu quero ir um pouco mais à frente aqui, quando ele diz que encontrei, versículo 37. O capítulo 24, ele é um capítulo precioso de São Mateus, se você pode lê-lo todo, né? Nós iniciamos falando a respeito dos falsos profetas, né? Falsos cristos, falsos profetas, ou seja, falsos ungidos, falsos profetas, aqui no versículo 11 do capítulo 24, mas aqui no versículo 37, Jesus diz assim: e como foi nos dias de Noé, assim também será
a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Agora, versículo 42, preste atenção, do capítulo 24 de São Mateus. Vigiai, pois, não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Vamos repetir? Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Então, prezados irmãos, sempre houve a necessidade de estarmos vigilantes, atentos, mas os dias em que nós estamos vivendo hoje, atualmente, estar vigilante não é uma opção, é uma necessidade para todos aqueles que desejam herdar a vida eterna. E Deus nos enviou esta mensagem, que não é para formar uma religião, não é para nós pegarmos essa mensagem e formar grupos e dizer que esse grupo é o grupo correto, ou esse grupo tem a metodologia correta, a forma correta de pregar, a forma correta de adorar. Tudo isso são interpretações. Fato é que se nós não estivermos atentos, nós vamos criar interpretações equivocadas e vamos ficar nos reunindo, formando grupos diferentes, criticando grupos e formando grupos de, entre aspas, sendo o grupo que tem a metodologia correta, que tem a maneira correta, sendo ainda uma maneira equivocada de confiar. Porque qualquer maneira que nós criarmos e que leve a pessoas a se juntarem, se agruparem e pensarem que por estarem agrupados ali, então podem estar confiantes de que estão certos, porque estão agrupados em torno de uma metodologia, em torno de uma forma, em torno de uma determinada organização, maneira de culto, maneira de adorar, isso tudo dá uma falsa sensação de que, estou no que é certo, estou no que é verdadeiro. Não é isso que a mensagem tem nos ensinado. A mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias, ela sim nos traz a maneira correta de nos prepararmos para este dia, conforme São Mateus capítulo 24, e que está muito acima. É simples, uma maneira simples, mas está muito acima desta defesa de que eu estou no que é correto, porque eu estou participando de cultos que têm maneira correta de conduzir o culto, maneira correta de adorar. A maneira correta é esta que nós vamos conhecer hoje, que a mensagem de Deus nos ensina. Vamos a ela? Mensagem ou sermão, um dos sermões que compõem esta mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias, o sermão El Shaddai, pregando o sermão El Shaddai, parágrafo 65, depois da leitura que nós fizemos, o mensageiro diz assim: o relógio vai bater numa hora dessas e desaparecerá em apenas alguns minutos. O mundo estará em chamas. Mas antes que isso aconteça, a igreja irá para a glória. Que igreja? A igreja fulana ou do fulano? Será? O mundo estará em chamas. Então, se o fim do tempo está tão perto, a vinda do Senhor está mais perto ainda. A vinda do Senhor, sua segunda vinda virá, ela acontecerá antes do fim de todas as coisas.
Então, se o fim do tempo está perto, a vinda do Senhor está mais perto ainda. Então, o que estamos fazendo? Estamos observando estas coisas. Preste muita atenção a partir de agora. Então, o que estamos fazendo? Estamos sentados observando essas coisas. Estamos sentados apenas observando, apenas ouvindo, apenas confiando de que estamos com a metodologia certa, com a maneira certa, reunidos com pessoas que compõem uma determinada maneira de pensar, de se organizar. Estamos confiando nisso. E então vamos para casa e dizemos, não foi isso incrível? Essa não é a maneira de se fazer, não é a maneira de se preparar e de confiar que estamos no que é verdadeiro. A maneira correta é essa, ensinado pela mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias, é essa. Pegue as Escrituras e comece por elas com uma oração em seu coração. Senhor Deus, está tão perto, o Senhor está perto, conforme diz aqui em São Mateus, capítulo 24, e eu creio, o Senhor está perto. O Senhor está tão perto. Ajuda-me, ó Senhor, a conhecer a Tua palavra. Você está prestando atenção? É através de nós lermos, orando, pedindo a Deus que abra o nosso entendimento. Essa é a maneira correta. É individual. Ajuda-me, ó Senhor, a conhecer a Tua palavra e esquadrinhe-a. Incline-se sobre ela e permaneça com ela, e perca algumas refeições e ore a Deus, e você voltará para a igreja tão carregado com o poder de Deus que as coisas irão acontecer por aqui. Temos que ter isto. Então é cada um, sou eu, é você, é cada um orar e esquadrinhar a palavra de Deus e pedir que Ele, o Espírito Santo, abra o meu entendimento, o seu entendimento. Essa é a única maneira correta. Não existe outra maneira. Não existe outra maneira. E a mensagem que está nos dizendo isso. A mensagem que o mensageiro nos enviou. Então nós não podemos ficar presos com esse é o método correto. Não, aquele método não é o correto. O método correto é esse que nós estamos vendo. É buscar o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que abre os nossos olhos. Não tem outro método correto. Se o Espírito Santo não abrir os olhos, nós vamos ficar lendo, ouvindo, e não vamos compreender nada. E não vai adiantar nada. E vamos continuar dormentes, sem compreender, sem enxergar que hora que estamos vivendo. E não vamos estar preparados. É a mensagem que está nos dizendo isso. Veja, parágrafo 66. A semente de Abraão verá o mesmo sinal antes que o fogo caia em Sodoma, na Sodoma moderna de hoje. A semente de Abraão vai fazer isso. Abraão, se você conhece a história de Abraão, ele buscava a própria experiência com Deus. Ele não estava confiante nesse líder, nesse sistema, nessa religião, nesse companheirismo, nesse grupo, nesse pastor. Esse é o pastor que tem a metodologia correta. Não, ele não tem, é o outro que tem. Tudo isso é interpretações.
A mensagem só nos traz uma maneira. Deus ajudou vocês, eu os amo, não tenho intenção de ser rude. Não, cada um tem um entendimento que acha que é o correto, né? E a mensagem vem e nos diz, eu não tenho intenção de ser rude. Eu não tenho intenção de repreender vocês que estão na rádio e vocês que estão aqui. Não estou tentando repreendê-los, mas eu quero despertá-los. Porque nós estamos vivendo um tempo de adormecimento. As pessoas ouvem, confiam no que ouvem, sem sequer comparar se aquilo está de acordo com as Escrituras, confiam e ficam dormentes, virgens dormentes. E o tempo vai ter passado antes que vocês percebam. Sermão El Shaddai, parágrafo 65 e 66, se você quer conferir. Parágrafo 70. Parágrafo 70. Melhor, 69. Aqui está. Vocês estão nos últimos dias. Vocês estão nas últimas horas. Não apenas nos últimos dias, mas nas últimas horas. E eu estou falando principalmente nesta noite, à igreja, para a igreja. O fim está próximo. Os sinais estão sendo realizados. 70, final de 70. Todas as árvores estão brotando. O tempo está próximo. Nenhuma pessoa específica que podemos dizer em Israel, porque Deus lida com uma nação. Com Israel, Deus lida com uma nação. Mas no mundo gentio, que somos nós, que não somos judeus, nem samaritanos, nós somos considerados gentios. No mundo gentio é individual. É individual. 71. Se não somos a semente de Abraão, vocês estão perdidos. Se eu não sou semente de Abraão, se você não é, estamos perdidos. Porque a promessa foi feita a Abraão e sua semente. Você crê que você é promessa de Abraão? Você crê que você é semente de Abraão? Abraão tinha relacionamento pessoal com Deus. Eu creio que eu sou semente de Abraão. Cabe a mim construir relacionamento pessoal com Deus. Não ficar confiando nesse, nesse líder, naquele líder, no grupo, no sistema. Não. Deve você, que crê que é semente de Abraão, confiar em Deus, através da sua palavra, crer na mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias e segui-la. Ouvir, crer na mensagem é muito importante. Faz parte do processo. Mas o que nós precisamos é colocá-la em prática. É crer e agir. E para agir, nós devemos agir como acabamos de aprender. Se você já sabia, acabou de reforçar aquilo que você já sabia. O que é que você, o que é que eu tenho que fazer para agir como semente de Abraão. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, dê compreensão para que você possa, para que eu possa, para que nós possamos então agir desta forma como aprendemos aqui hoje. E então possamos não somente ler, não somente ouvir, mas possamos compreender e agir como semente de Abraão. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por mais esta oportunidade
de poder compartilhar a tua palavra e aquilo que o Senhor tem nos dado, que abre os nossos olhos para que nós possamos não somente ouvir, crer, mas possamos compreender, crer e agir de acordo com a tua palavra. Senhor, nós pedimos que aqueles que ainda não compreenderam, que venham a compreender para crer com a fé correta, alicerçada no Senhor, orientado pela tua palavra. E, Senhor, que toda enfermidade, que todo mal, que toda necessidade que está sendo colocada agora diante do Senhor pelo meu irmão, pela minha irmã, seja atendida, para que, ó Deus, haja paz, alegria, cura nesta vida, neste lar, nesta família, para que o nome do Senhor seja glorificado. Nós te pedimos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus continue te abençoando, falando ao seu coração, e nos falamos em breve nos conteúdos aqui do nosso canal. Deus te abençoe, Deus te guarde e até breve.